Glória a Deus, vocês estão comigo aqui? Você pensa que é fácil ser profeta e ser intercessor? Pode vir, estão precisando de mais. Pode dividir a carga, né? Porque o jugo, vinde a mim, estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Trazei sobre mim o seu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu declaro o fardo pesado sendo retirado e o fardo leve sendo colocado. Por isso que eu estou falando que Deus tem batido na tecla dos dons proféticos. Tem profeta que está dizendo: está tudo em paz, vai dar tudo certo, nós vamos vencer, conquistar e tudo mais, que os profetas gostam de dizer. Semana passada eu falei dos profetas, não sei se falei, mas acho que falei dos profetas na quarta-feira, né? E também usei esse texto justamente que o Felipe mencionou aí do Jeremias. Tem profeta que está dizendo de paz quando não há paz. Quando Deus quer arrependimento, nós estamos chamando paz, falando que vai acontecer uma série de coisas e a gente não está prestando atenção nos sinais de Deus. Às vezes Deus tira coisas para chamar a nossa atenção, justamente para a gente perceber aquilo que é para paz e aquilo que não é para paz, aquilo que é para vitória, aquilo que não é para vitória, ou como obter a vitória, né? É por isso, o Senhor também fala nas igrejas, Ele fala: o que vencer, eu vou dar isso. Tem gente que está andando numa conduta boa, tem gente que não está andando numa conduta boa, e assim é em todos os tempos. Deus repreendeu Israel várias vezes e tudo mais. A semana passada eu preguei sobre a lepra, né? E sobre tirar a pessoa do arraial, dos 7 dias, para que haja restauração. Falei da lepra, que tinha que ser, depois que ele fosse purificado, tinha que passar na testa, nas mãos e nos pés, simbolizando testa e mãos. Como testa, como pensamentos, as mãos são as nossas obras, os pés a nossa caminhada. Foi um culto bastante abençoado, tremendo, das palavras que Deus tem nos dado. Ele está querendo tirar a nossa lepra, né? Ele está querendo tirar essas coisas de nós. Interessante que no Império Romano, está todo mundo comigo aqui? Que é uma das imagens da besta, está todo mundo comigo aqui? Tudo bem? O Império Romano é uma das características da besta que já se levantou e que se levantará. E justamente a palavra de hoje tem a ver com isso, né? A besta que já se levantou e que se levantará, ela vai se levantar de novo. A ferida que foi golpeada na sua cabeça, numa das cabeças da besta, se levantará de novo, né? E uma das características do Império Romano é que os escravos que eram fugitivos, note, escravos fugitivos, quando eles eram capturados, sabe onde eles eram marcados? Na testa. Eram marcados na testa, para que todo mundo visse. Primeiro tirava a identidade dele, todo mundo visse que aquela marca é que ele pertencia a um império. Ele pertencia ao Império Romano. E os escravos, que eram escravos de Roma, eram marcados, que não fugiram, eram marcados nas suas mãos, como alguém que trabalha, e que o seu trabalho, a sua devoção e tudo que ele é devocionado a Roma. Tudo bem? Isso é o que acontecia com os escravos. Na verdade, filhos, isso tem a ver com a mensagem da semana passada, que é da lepra. Mas o Senhor me fez pregar uma outra coisa hoje, é que nós estamos sendo marcados. Nós todos estamos sendo marcados, e a nossa marcação está acontecendo agora. Nós estamos em meio a um processo de marcação. Quando esse processo da marcação de Deus terminar, então o Senhor vai inaugurar a última semana, e é onde vai se manifestar a besta. Quando a marcação terminar. Hoje é muito distinto que nós temos os filhos de Deus, os que servem a Deus, e os filhos que não servem a Deus. Mas nós não temos filhos que servem a Deus e não servem a Deus só no mundo. A gente sempre pregou, disse que quem está dentro da igreja é o povo de Deus, e quem está fora de igreja não é o povo de Deus. Na verdade não, a marcação está acontecendo, ela está acontecendo dentro da igreja. É dentro da igreja que existe trigo e existe joio. É dentro da igreja que Jesus vai deixar crescer até a colheita final, quando os anjos deles vão fazer separação entre o que serve e o que não serve a Deus. Mas o interessante, filhos, é que às vezes nós não estamos percebendo que estamos sendo marcados. O que eu quero fazer hoje com você é te dar a visão das marcas, tanto de um lado quanto do outro. Tanto os que estão sendo marcados pelo diabo, quanto os que estão sendo marcados por Deus. Eu posso estar dentro da igreja e ter sendo marcado pelo diabo, pastor? Pode sim.
Eu posso estar fora da igreja, estar sendo marcado por Deus? Também pode. O que eu quero chamar a sua atenção hoje é que está acontecendo uma marca. Essa marca que surge do império das trevas, ela começa em Gênesis capítulo de número 10, abre lá rapidamente comigo. Em vez de te esperar e ficar aqui demorando, vem comigo, filha, por favor, aqui no telão. Gênesis 10, versículo 8 para mim. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Não, 8, versículo 8, filha, 8, por favor. Cuxi, para quem não sabe, na tábua das nações, aqui em Gênesis 10, está a tábua das nações. Cuxi, isso aqui deu origem a uma nação, que também é conhecida como hoje Etiópia, tá? Cuxi gerou um filho, chamado Nimrod. Nimrod, ele é a expressão do que se tornará, ou que é a construção para o diabo. É o sistema do diabo. Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. É um homem de poder. Tudo que você vai ver no satanismo, morte aos fracos e levanta os fortes, entre parênteses. Vamos lá, 9. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Continua, espírito de violência. Continua. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar, depois mais conhecida como a terra ali da Babilônia. Ele criou essas cidades, foi o primeiro a criou cidades. E a cidade que ele criou, que a pior delas é Babel, a qual ele depositou dentro dessa cidade o espírito do anticristo. Ele depositou dentro dessa cidade. O pior é que esse espírito do anticristo que ele depositou dentro da cidade, até hoje aflige a nós. Até hoje aflige a igreja. Até hoje aflige os pastores. Até hoje essas coisas continuam acontecendo. Porque aquilo que nós queremos construir demonstra muito para Deus quem nós somos. Em Gênesis 11, na sequência disso, agora eu vou ler aqui na minha Bíblia. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. A linguagem era única. Nós só tivemos isso na Babilônia. Naquela época, uma linguagem única. Depois, no dia do Pentecoste, todas as línguas que foram separadas por Deus, elas são unificadas pelo Espírito Santo para um propósito de reino dos céus. A linguagem única, o pensamento único, a obra única, foi muito que eu bati na semana passada. Você está comigo? Mas depois, agora nos nossos dias, queridos, e só agora é possível unificar a linguagem novamente. Porque agora você fala aqui no celular para uma pessoa de outro país, para o japonês. Aí você fala aqui japonês, bom dia, como você está? Ohayou gozaimasu, ele vai traduzir. Bom dia, tudo bem? Como você está? Só conheço isso de japonês também, não vamos mais longe do que isso, né? Também sei que é toire, porque a japonesa lá falava toire. Aí, o que é isso? É banheiro. Toire é banheiro. Também sei o que é temaki. Te é mão e maki é enrolado. Enrolado na mão, faz sentido, né? Também sei o que é uramaki, porque eu gosto de comer comida japonesa. Ura é o contrário, enrolado ao contrário. Olha que interessante, né? Já sei muito japonês aqui, né? Já tá bom, já posso dar aula. Não vou passar fome pelo menos. Temaki. Ohayou gozaimasu, temaki. Pronto, já vou comer temaki. A genki. Tá genki, tá bom já, tá genki. Porque a Rafa fala, né? A Rafa foi educada lá no Japão, né? A Rafa fala, a Márcia fala, não sei se a Sara também fala. Enfim, tem um povo aí que fala um pouquinho do japonês. Mas hoje, a linguagem é unificada. E a maior coisa que o diabo quer fazer é unificar a linguagem para que ele tenha um controle e ele dissemine uma ideia. Tudo que vem da cabeça dele, ele quer disseminar nas obras. Ele quer disseminar nas orações, ele quer disseminar na cabeça do povo, nas mãos da obra do povo, na adoração a ser entregue a ele. Tudo bem até aqui? Então ele fala que havia um espírito que tinha, e lá eles tinham a mesma língua. Sucedeu que partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Interessante também é notar, filho, para quem acha que isso aqui é história da carochinha e que Deus confundiu as línguas. Eu vi uma vez um cara no jogo, o cara falava 100 e poucas línguas. E ele disse uma coisa muito interessante, ele falou, todas as línguas estão conectadas.
quando chegou um certo nível nele, que quando ele estudava lá, uma semana um idioma, ele já aprendia o idioma, porque um derivava do outro. É muito louco, né? Esse cara foi no Jô. É só um detalhe, né? Mas é muito interessante, não é? Porque tudo surgiu de uma língua e distribuiu em várias. E esse cara testificava que ele aprendia os próximos idiomas muito rápido, porque ele já tinha o conhecimento dos outros. É muito interessante. E aí continua dizendo que sucedeu que partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar e habitaram ali, que é onde Nimrod vai construir Babel. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, vamos construir algo. Queimemo-los bem, os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós. Primeira, essa edificação é para nós. É de acordo com os nossos pensamentos, da nossa linguagem comum, da nossa cultura comum, daquilo que nós acreditamos. E uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos o nosso nome célebre. Tudo é voltado para si, é tudo voltado para o ego, é tudo voltado para o eu. Tudo na igreja que nós fazemos, seja em que campo nós estivermos, seja voltado para mim. Então, como base, o espírito de Nimrod, que é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo, ele se opõe a tudo que é Deus. Deus fala para dar somente a ele a glória. O espírito de Nimrod fala: não, vamos fazer algo para nós e vamos tornar o nosso nome célebre diante dos homens. E aí ele diz: para quê? Porque qual o propósito? Porque o nosso propósito seja exatamente o oposto do que foi o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, sejam espalhados pela terra e trazei domínio do meu reino sobre a terra. É isso que Deus queria. Deus estabeleceu o homem no jardim, para que a partir daquele jardim ele desse a conhecer do que é a glória dele. Mas o homem começa a se corromper desde o jardim, quando o homem quer ser como Deus, ser semelhante a Deus, que era o espírito do diabo. Assim ele enganou Adão, assim ele enganou a Eva, assim ele usou Nimrod, e assim ele usa crentes até o dia de hoje. É assim que ele trabalha. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos do homem edificavam, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro, porque senão não haverá restrição. O que o diabo quer e o que o diabo está montando nesses dias que nós vivemos é tirar todas as restrições do reino das trevas. Ele está trabalhando conosco, para nós não percebermos a diferença do profético de Deus do profético do diabo. Isso é que o diabo está trabalhando dentro dos nossos corações. Ele está estabelecendo uma cultura que nós já bebemos dela. Ele está estabelecendo uma linguagem da qual nós já fazemos parte dela. É um dos maiores perigos que nós enfrentamos hoje, filhos, é essa linguagem. E continuando ele diz: desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Num primeiro momento Deus tira o povo dele da escravidão do Egito, mas nos dias que nós vivemos, o retorno do Senhor Jesus vai ser para tirar nós de Babel, da confusão. Existe confusão de idioma dentro da igreja. A igreja que deveria ter a mesma cultura, operar pelo mesmo reino, na verdade o que a igreja, todos os louvores hoje falavam de reino. O que o Senhor pretende é nos uniformizar na linguagem dele do céu, no profético dele do céu. Só que para isso precisa tirar a lepra de nós. Ele precisa tirar as marcas de escravos que nós trazemos dentro de nós. Nós trazemos marcas de escravo dentro de nós. E o Senhor quer te libertar das algemas hoje. Das algemas que te prendem para você avançar no reino dele. Tem coisas que nos prendem. Às vezes Deus torna os nossos dias difíceis para nós nos arrependermos e entendermos o que ele quer dizer. Por isso do texto que Deus deu de Ezequiel 3 pro Robertinho, eu não vou falar. Às vezes eu estou falando com a minha casa, e o pior para mim é a minha casa que é rebelde. O povo que tem a minha linguagem é o povo que não me ouve.
Se eu enviar você, Ezequiel, como meu profeta, para outra nação dessa terra, certamente te ouvirão, Ezequiel. Mas o meu povo, dentro da minha casa, não me ouve. Por que Deus às vezes trabalha conosco em verdade vos digo, e em verdade vos digo, e em verdade vos digo? Porque Deus disse que para o povo dele não se desviar, inculcarás essas palavras nos seus filhos. O que estamos fazendo aqui da parte do Senhor é uma vacina poderosa espiritual. É inculcar na sua cabeça o que o Senhor quer que você ouça. É inculcar dentro de você uma cultura de reino. É isso que o Senhor está querendo inculcar em nós, do reino dos céus, que tem uma diferença muito grande do reino do diabo. Por isso Colossenses 1,13 diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Há uma distinção muito grande de reino. Por isso que a porta da entrada no reino dos céus é a porta do arrependimento. Arrependimento de toda a marca escrava que nós nos impusemos. O problema é que hoje as pessoas são convidadas para vir para a igreja para aceitar Jesus. Eu não estou chamando ninguém para aceitar Jesus. Ele não precisa da sua aceitação. Ele se deu por você, e porque Ele se deu por você e te mostrou um reino, Ele espera de você que você se arrependa do outro reino. Mas quando você vem para Jesus para aceitar Ele, porque agora a sua vida vai ser mudada e tudo vai dar certo na sua vida, você entrou pela porta errada, no lugar errado, e você continua com o sistema de escravo do mundo dentro da igreja. Porque o que você vem fazer aqui dentro da igreja é querer resolver os seus problemas, é tornar o seu nome célebre, é resolver as suas mazelas, quando o reino de Deus é o reino do amor. E quem ama, dá e entrega, não recebe. Na verdade, melhor dádiva é dar do que receber. Só que nós entramos com a nossa cabeça formatada da maneira errada. Nós estamos errados, filhos. Nós precisamos zerar o HD aqui. Precisamos zerar, precisa rebutar tudo aqui. Precisa dar um Ctrl Alt Del infinito dentro do nosso computador aqui, que o negócio está feio. Um shutdown -R que destrói tudo no sistema. Tem que fazer isso. Temos que detonar o negócio aqui, porque nós entramos, na maior parte das vezes, pelo motivo errado. Em Apocalipse, capítulo de número 13, Apocalipse 13, aleluia. Deus falou: eu quero falar sobre Apocalipse hoje, porque eu quero preparar o meu povo para o que está vindo. E a gente está dormindo. Há uma sonolência, há uma letargia espiritual, há uma falta de paixão por Deus, há uma falta de compromisso tão grande. Não. Precisamos rebutar a máquina aqui e zerar tudo, para começar tudo de novo. Sabe o seu iPhone aí que você tem que zerar ele quando você pega um iPhone usado? Zera o iPhone aí. Restabeleça a comunicação com o céu. Começa a zerar tudo. Tira os aplicativos que te impedem. Apocalipse 13, vi emergir do mar. Eu não vou ter tempo de ir nos textos, tá bom? Então você confia em mim? Confia mais ou menos, tá bom? Depois você vai na Bíblia procurar se o que eu estou falando é verdade, tá bom? Seja de Bereia, seja um homem de Bereia, seja um homem de doutrina, persevere na sã doutrina. Nós já vimos na quarta-feira que isso é um motivo para que nós estejamos blindados. Quem não teve não sabe muito bem o que eu estou falando, então fica aí a cenas do próximo capítulo. Vi emergir do mar das nações uma besta que tinha 10 chifres, são 10 reinos que serão estabelecidos, e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia, porque ele se levanta contra tudo aquilo que é Deus, ele blasfema. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo, o seu poder, o seu trono, que significa a sua autoridade, o seu trono e a grande autoridade, porque está tudo ligado aqui, está escrito já no próprio texto.
Satanás vai dar para essa besta, que eu também não vou ter tempo de abrir, mas confia no seu pastor. Está lá em Daniel capítulo 7, tá bom? Em Daniel capítulo 7 tem esses 4 animais. Quando João está vendo isso, Deus está jogando ele diretamente para o livro de Daniel. Eu quero que você, João, entenda o que Daniel não pôde entender completamente. Eu quero que você agora, João, possa entender. Lembra que João está preso na ilha de Patmos quando ele está vendo isso aqui. Ele está preso por causa da tribulação, por causa do profético verdadeiro, por causa do testemunho de Cristo é que João está preso. E eu me achei preso lá na ilha de Patmos por causa do testemunho a respeito de Deus que eu dou. Outros foram mortos pelo testemunho, porque esse sistema babilônico, ele odeia tudo aquilo que se parece com Deus. Ele blasfema de tudo aquilo que se parece com Deus. É isso que ele faz. E quando ele fala que ele é, vamos ler aqui de novo, a besta que viera semelhante ao leopardo. Quem que Daniel entende que é o leopardo lá na visão de Daniel capítulo 7? O leopardo é a Grécia. E esse leopardo tinha 4 asas, porque esse leopardo é o Alexandre o Grande, que era rápido ao extremo, era poderoso nas batalhas. Alexandre o Grande foi conquistando o mundo inteiro da época em muito pouco tempo. Essa besta que vai surgir vai ter um tempo de vida. Depois eu vou falar disso aqui, vai estar no texto. Mas esse tempo é curto. Mas ela vai ser a semelhança de um império já levantado, que é o Império Grego. Então essa besta, ela é semelhante ao leopardo. Ou seja, a maior aparência dela é com a aparência rápida de Alexandre o Grande. Conquistador, nato, rápido, veloz. Essa besta vai ter essa característica. Com pés como de urso. Urso é o Império Medo-Persa, explicado a Daniel. A Pérsia, que era mais forte do que o Medo, tanto que o urso ele se inclinava mais de um lado e ele arrancava com a boca dele, é feroz no sentido da ira, da violência desse império. O Império Persa era o mais violento de todos. As pessoas, quem que é a Pérsia? É o atual Irã. Você consegue ver a violência no Irã? Continua a mesma coisa. O apóstolo que é lá daquela região falou assim: os que são mais violentos são as pessoas do Irã. Eles são violentos. Lembra que Deus acaba faz o dilúvio porque os homens se tornaram violentos? Então a Pérsia, ela fala de violência, a violência do urso. Só que a boca desse bicho é como do leão. Sabe qual era o símbolo da Babilônia? Um leão com asas. E na visão de Daniel era um leão com asas que vinha e se tornava um homem na terra. Esse é Nabucodonosor. E ele tinha um sistema. O sistema de Nabucodonosor era que fazia o nome dele grande. Ele faz uma estátua de ouro, toda de ouro, porque a cabeça que Daniel vê era toda de ouro e que ele vê também. Ele faz uma estátua e fala: quem não se prostrar e quem não adorar a minha imagem, quem não se prostrar e não adorar, vai ser morto na fornalha acesa. O sistema do diabo é o seguinte: você é obrigado a me adorar, e se você não me adorar, você vai ser queimado, vai ser morto, vai ser pego. É isso que ele está falando. A boca dele é como um leão, ou seja, as palavras dele são de arrogância como a Babilônia. Ele é terrível nas suas palavras. Babilônia. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono. Então Satanás dará a sua autoridade, o seu poder para esse império que se levantará nos últimos dias. São 7 cabeças, 6 delas já existiram, a 7ª ainda não existir. E quando existir, tem que durar pouco, ou seja, somente 3 anos e meio. Ele vai devastar o mundo da nossa época em 3 anos e meio. Ok? Está tudo bem até aqui? O que me interessa não é só aquilo que ele fará. O que me interessa somos nós dentro desse sistema. É isso que me interessa. Então vi uma de suas cabeças golpeada tal, e foi-lhe, vou pegar aqui ó, abriu, versículo 6, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, que é a igreja, que nós somos o tabernáculo de Deus, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Alguns santos serão vencidos, tem que estar preparado para essa pegada, para garantir o profético. João foi preso, Tomé foi cerrado no meio, cristãos eram tochas vivas nas ruas, lançados nas covas dos leões. E nós somos românticos, nós somos a igreja do romance. Ai, Jesus me ama tanto,
onde já se viu o noivo deixar a noiva sofrer. Mas a primeira igreja era muito mais noiva do que nós. Eu vou dizer para você, era muito mais noiva, era muito mais virgem do que nós, era muito mais bonita do que nós, era muito mais entregue do que nós. Muito mais, mas muito mais. Mas em nome de Jesus, Deus está levantando aqui uma geração de pessoas verdadeiramente entregues, em nome de Jesus. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesses. Deu-se-lhe ainda toda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Olha, o governo vai ser mundial. Todos os povos, tribos, línguas e nações. E adorá-la-ão, por isso que é um império. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Ela vai ser adorada. Ela vai exigir adoração como Nabucodonosor. Lembra que a boca é como de Nabucodonosor? Ele exigia adoração. Essa besta vai exigir adoração. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso aqui dá uma mensagem por si só, mas eu não vou entrar aqui. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Agora que eu quero 11. Vi ainda outra besta, só que essa não emerge do mar, que são as nações. Ela emerge da terra de um povo, ou de mais povos, porque ela tem 2 chifres, ela possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. O maior perigo que nós vivemos hoje é a aparência de cordeiro no meio da igreja, mas a boca de dragão. Nós temos visto muita boca de dragão, muita. O maior perigo que nós vivemos é receber a marca da boca do dragão, porque nós não raciocinamos culturalmente com a cultura do reino, nós raciocinamos com a nossa própria cultura e daquilo que nós queremos, ou pior, com a cultura do príncipe deste mundo, que nada tem em mim, que o meu Senhor Jesus diz. Aí vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Vocês estão me entendendo, filhos? O pior perigo que nós vivemos hoje é o evangelho da boca do dragão, parecendo crente. Sabe qual é ele? O relativismo. A Bíblia é relativa. Ela foi escrita para uma época, e nós temos que nos atualizar e atualizar a Bíblia. Isso é o relativismo. O pecado é relativo, porque depende de como você entende o pecado, não como Deus diz que pecado é pecado. O pecado é relativo. O homossexualismo é relativo, porque a pessoa nasceu assim, afinal de contas. É tudo relativo. É a aparência de santo, porque afinal de contas nós temos que amar. É o amor da aceitação, é o evangelho da aceitação. Tem que te aceitar do jeito que você é. Vem aqui, querido. Eu já te falei que Cristo não se aceita. Para Cristo você se arrepende, porque você é um pecador. Enquanto esse evangelho não entrar na nossa cabeça, nós estamos entrando pela porta errada e vivendo na porta errada. É o evangelho da aceitação. E nós comemos esse evangelho da aceitação. Mas você não ama, pastor? Eu já tive situações onde, pastor, mas o fulano está me procurando, e eu devo deixar o fulano entrar? Eu falei assim, olha o testemunho que ele deu. Se é por amor, se há arrependimento, não, pastor, não há arrependimento, então a porta está fechada, continua fechada. Porque a porta só é aberta no arrependimento. Então é o evangelho da aceitação, é o amor, é o reckless love. É o evangelho do reckless love. O amor de Deus é inconsequente. É tão lindo essa frase. Ai, que amor reckless. O amor de Deus nunca foi inconsequente. Ele é tão consequente que ele calculou o preço de dar o próprio filho dele para morrer por mim e por você. Ele não é inconsequente. Ele tem uma consequência. E a consequência desse evangelho é um filho que assenta do lado direito do trono dele, lá nas nuvens, e reina sobre nós. Esse evangelho não é inconsequente. O amor de Deus não é inconsequente. Nunca foi inconsequente. Ele diz que se nós observarmos os seus mandamentos e os guardar, então ele faz um pacto e se aliança conosco. Se nós não guardarmos esse evangelho, esqueça. Esqueça. Eu preciso dizer isso com a força que ele tem. Não é esse amor. O nosso evangelismo não deve ser um evangelismo baseado nesse tipo de amor. O nosso evangelho tem que ser: arrependei-vos, porque está chegando um reino, e quem não fizer parte do reino dos filhos do seu amor, ele faz parte de um outro reino. De um outro reino. Não, o evangelho são boas novas.
é o evangelho da aceitação. Que evangelho é esse, querido? Se quem preparou o caminho da entrada de Cristo foi um João Batista dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Que é isso, meu? Que papagaiada é essa? Que evangelho é esse? Furado. É para você se tornar uma pessoa tolerante. Eu tenho treinamento na minha empresa, que eu tenho que engolir e me posicionar, porque eu me posiciono. Mas quando vem lá o evangelho do diabo dentro da empresa, a doutrina de demônios, ele mostra assim, sabe quem que apresenta? É um transformer lá, como que é a pessoa que muda de sexo, como ela chama? Por favor, trans, é um trans. E o trans que faz a apresentação. E a apresentação que o trans faz é que você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Aí vem um cara que o cara está numa cadeira de rodas e ele faz uma brincadeira que ela é de mau gosto mesmo, mas ele fala assim: ô ligeirinho. Daí o cara chama ele de ligeirinho. Aí fala: meu, tá tirando o sarro do cara que está na cadeira de roda, não pode fazer isso mesmo, isso é horrível. Mas não tem que aceitar você do jeito que você é. Mas a moral da história do treinamento é: aceita todo mundo como é, porque você ama. Em nome do amor você aceita as maiores papagaiadas do mundo. E nós fomos deixando culturalmente sermos influenciados por doutrina de demônios. Porque nós, escute isso que eu vou falar, nós não podemos falar determinadas coisas dentro da nossa empresa, mas eles podem falar de nós. Ele pode chamar você de Bíblia, de sovaco de crente, que bota a Bíblia aqui. Ele pode chamar você do que quiser. É isso que nós estamos deixando fazer. E nós estamos deixando fazer isso dentro da igreja, com o evangelho furado de licenciosidade, de relativismo, de prosperidade. É um sistema. A prosperidade é um sistema. É um sistema do diabo. Estou falando prosperidade que você ter saúde, você ter uma casa. Eu não tenho casa. A minha casa é o céu. Se Deus quiser me dar uma casa aqui, Ele vai me dar de uma forma sobrenatural. Queima navio, filho. Seu negócio é com Deus ou não é? Você vai mostrar aqui se a sua obra, a marca na sua mão é de Deus, se a marca na sua mente é de Deus, você vai mostrar para o diabo. Porque você pode estar dentro da igreja servindo ao diabo. Porque o que você quer, mostra quem você é. Você pergunta para a pessoa: o que você está fazendo? Ah, pastor, eu sou isso, sou aquilo lá no meu trabalho. É isso que você é? Que desgraça. Eu sou a semelhança daquele que é o Filho do Homem. Eu quero amar como Ele ama. Eu fui predestinado para ser conforme a imagem dEle. É isso que eu sou. Glória a Deus. Agora, se você é isso, você está sem identidade. Sinto muito. Você está trabalhando que nem escravo, porque você quer enriquecer, quer deixar sua casa ampla, quer largar o seu domínio na terra. É isso que você quer? Então seja sincero com você. Já existe uma marca na sua mão e na sua testa. A pessoa trabalha, ela nem sabe por que está trabalhando. Ela é escrava do trabalho. Ela se esconde atrás do trabalho, mas ela não tem tempo com Deus. Eu estou furioso com esse evangelho das trevas. Não é com você não, mas eu preciso arrancar da sua testa, da sua mão. Não seja escravo, filho. Não seja escravo de sistema nenhum, porque todos os sistemas desse mundo pertencem ao diabo, que é o príncipe desse mundo. Esse sistema aqui não tem solução. A solução é aquele que vem montado no cavalo branco. Aleluia. É aquele que vai implementar o reino eterno. É aquele que é a pedra que vai bater no pé dessa estátua e vai derrubá-la inteira. Ele vai derrubar o sistema inteiro. Mas existe uma coisa aqui, filhos. Em Apocalipse 18, 4, se eu não me engano, diz assim. Eu vou ler o 1 para pegar contexto. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a glória desse anjo. Por isso que João, os profetas caíam prostrados diante desses anjos. Alguém liga o ar aqui para mim, que eu estou pegando fogo hoje, pelo amor de Deus. Liga o ar e joga em cima de mim aqui, pelo amor de Deus. Olha a glória do anjo, filho. Imagina a glória de Jesus. Paulo fala que a glória de Jesus era mais brilhante que o sol ao meio-dia. Já olhou para o sol ao meio-dia, ficou cego? Se você olhar para a glória de Deus, vai ficar cego, que nem Paulo olhou.
É muito fulminante, é muito brilho, é muita glória. Nós estamos aqui discutindo bobagem. Se eu voto no Trump ou no doido lá, que é isso, filhos? Que reino é o seu? Que governo é o seu? Bolsonaro, sai fora dessa, meu. Sai fora dessa. Bolsonaro ou Lula, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, meu. Você está vivendo desse reino do mundo ainda? Que ridículo que nós somos. Que povinho. Aí vai lá para a rua, vai botar seu joelho no chão, vai clamar pela tua nação. Essa luta não se ganha com armas humanas. Essa luta se ganha com armas espirituais. É principado e potestade que nós vamos derrubar nesse avivamento aqui. É isso que nós estamos, essa é a nossa luta. Nós lutamos com principados e potestades aqui. Por que você não está nessa guerra? Vem para a guerra. Vem para a guerra você também. Eu estou chamando você para o pau. Vem para o pau. Vamos brigar. Mas está aí, vivendo uma vidinha. Vai ficar nessa vidinha do anticristo aí. Sai fora, filho. Sai, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos desse sistema da Babilônia, povo meu. Retirai-vos, povo meu, para não serdes cúmplices nos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Não quer tomar bomba? Não quer apanhar do juízo de Deus? A ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade do homem. Todo mundo é corrupto, eu não sou. Vós resplandeceis como luzeiros num mundo que é corrupto. Eu quero luz nesse mundo, para que os homens vejam, contemplem a minha face através de vocês. Nós somos a glória de Cristo nessa terra, filhos. Meu Deus, eu não posso mais ver uma igreja que dorme. De verdade eu não posso. Não posso. Não posso ver gente fazendo as coisas meia boca para Deus, porque eu não aguento e eu não criei você, que é meu filho, para isso. Não é? Então eu não posso ver isso. Isso me gera indignação no espírito. Você acha que eu estou aqui por quê, filho? Eu estou aqui por você. Você já entendeu isso ou não entendeu ainda? Que eu me rasgo por você. Você não entendeu isso ainda? Nós nos gastamos por vocês. Porque essa é a função de um pastor, não tem nada de mais nisso. Mas eu aprendi com o meu Senhor que o pastor dá vida pelas ovelhas. Eu estou aqui para isso. Vamos lá. Vamos lá. Sai do sistema babilônico, povo meu, para que eu não aflija você com os flagelos. Tem o evangelho da autoexaltação, que é os hypes. O cara está ali presente no LinkedIn. Nossa, eu realizei isso, eu realizei aquilo. Para a glória de quem? E que grande porcaria. Deixa eu dizer, é uma grande porcaria mesmo. Para hypar para o mercado? Ou nas redes sociais? Dá um like aí, para esse canal ficar conhecido. Pelo amor, filhos. Pelo amor, o que nós estamos nos transformando? É o nome de quem que tem que ser grande? Desculpa aí. Acho que eu não entendi a mensagem. Desculpa. Tem alguma coisa errada, filhos. O dia que eu queria, falei: Senhor, me dá uma mensagem muito revelada, Senhor. Falei: Senhor, eu precisava fazer essa mensagem chegar no maior número de pessoas possíveis. Aí foi meu cabeleireiro lá cortar meu cabelo, pastor, falou assim para mim: meus filhos agora ensinaram que tem que postar não sei quantas vezes pela semana. Ele sabe fazer. Cara, você tem uma mensagem boa? Eu falei: nossa, tudo que eu falei para Deus, esse cara é um profeta, veio aqui me dizer como que eu vou fazer para fazer a minha mensagem chegar. À noite eu sonho: filho meu, você vai se prostituir com a mídia? Você acha que eu não sei fazer bombar a mídia? Eu trabalho com isso, filhos. Com inteligência artificial agora o cara pode ser uma anta. Não, é verdade. Na verdade a maioria é tudo uma... Os caras que fazem sucesso, aí você fala: meu Deus do céu, como o povo está devagar, né? O cara faz sucesso falando palavrão, rebolando. Pelo amor, né, meu? É tudo pro ego. Vai lá ver os artistas de Hollywood. Olha que beleza que é os artistas de Hollywood. Se salva um ali, é que se converteu. É o Justin Bieber que entra lá na Copa no estádio louvando a Deus porque falou assim: meu, já sofri tanto nessa desgraça dessa vida. A gente quer ser isso, querido. Se ele não quer ser a Pamela Anderson, ele quer ser o Neymar. Hã? Aí a cultura do Neymar é assim:
Se você, fala pro repórter, se você tivesse todo o dinheiro que eu tenho, você também não ia ser mulherengo que nem eu sou? Olha a cultura do Neymar. Vocês estão me entendendo, filhos? Mas tem muito crente que está dentro da igreja, porque o que ele quer é isso. O que ele quer é isso. Fora o que nós perdemos de tempo nas distrações e entretenimentos. Às vezes tem entretenimento dentro da igreja. É fumaça, luzes piscando, entretenimento. Aí o povo, nosso culto foi uma benção. Por quê? Estava unção? Não, meus, você não precisa ver aquela fumaceira, meu. Acho que era até a glória. Filhos do céu, olha que nós estamos gostando. Eu estou brincando com coisa séria, porque eu estou deixando um pouquinho mais descontraído, porque eu estou na pegada aqui profética, tá? Hoje você está vendo profética aqui. Fala como tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. E você está engolindo isso. Tem igreja que semeia na outra. Vem cá que eu vou você é líder lá? Vem aqui na minha igreja, você vai ser líder na minha. Mas meu Deus do céu, nunca andou comigo. Nunca andou comigo. Vem aqui que eu te dou um cargo. Um cargo? É empresa? Você quer meu currículo? Está cheio, filhos. Não é corruptível. Aleluia. Não é corruptível. Aleluia. Tem que tirar a lepra da nossa testa, do nosso coração. Tem que arrancar esse evangelho falso, fiado, que você se esconde porque você gosta de um outro sistema. Não, não, não. Hoje vai morrer sistema babilônico aqui. Vai morrer. Vi ainda essa outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como ladrão. Isso aqui é uma besta profética. É o profeta, o falso profeta. 2 chifres. Eu já não vou dizer para você o que são 2 chifres. Vai estudar, depois você me pergunta, tá bom? Quarta-feira você me pergunta. O que são esses 2 chifres dessa besta profética? Pastor, eu vou te explicar, lá na minha casa. Exerce toda a autoridade da primeira besta, da besta de nações, na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem. A marca é um símbolo de adoração. A marca da besta. O diabo quer a sua adoração. E você entrega a sua adoração a ele quando você fica vendo pornografia. Você entrega a sua adoração, você tem marca do diabo quando você está desejando coisas que você não tem coragem de falar abertamente. Pastor, eu desejei o lugar errado, a posição errada. Você não tem coragem, porque você pertence a um outro sistema, o sistema corrompido. Eu acho que esse evangelho está muito difícil, porque eu queria o evangelho mais light. Você está corrompido na sua mente. Você não quer o evangelho do reino. Você quer a palavra que dá comichão nos seus ouvidos. É isso que as pessoas têm querido. Por isso que Deus fala, é uma questão de reino, filhos. É uma questão de reino. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta. Aquele que ferida a espada sobreviveu. Eles querem adoração, vai fazer uma imagem. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Muito fácil da gente ver hoje, porque nós estamos vivendo os últimos dias. E como você tem certeza disso, pastor? Porque 6.000 dias se passaram, e o 7º é do Senhor, e nós estamos entrando no 7º dia, se já não entramos. Porque se alguma coisa a mais eu gastar, eu vou te indenizar quando eu voltar. Ele foi dado comunicar fôlego à besta. IA, inteligência artificial. Hoje eu estava falando com a IA, me surpreendeu de novo. Ela me surpreende. É impressionante, filhos. Uma coisa é Google que buscava a informação. A outra coisa, eu estou no meio da tecnologia. A outra coisa é lá quando tinha soluções de tempo real, que o cara acessava um banco de dados gigante lá de BI e trazia a resposta e combinava com o seu comportamento. Então tinha uma avaliação do seu comportamento desde 2010, filhos. Eu já ando com o meio do Big Data, que agora virou IA, mas agora é tudo muito rápido, na sua cara. Eu falo, ela responde. Ela me foi com uma teologia meio furada ali. Comecei a falar com ela da besta lá, né? Falei assim, e a besta, o que você acha? Ela, eu acho muito legal, tal, né? Falando os papos dela lá, papo teológico. Não, ela pregou teologia, tudo certo, tudo certinho. Só que ela pregou todas as visões, tal. Eu falei assim, mas isso aí não pode ser por causa disso. Aí ela quer me lisonjear. Nossa, noto que você é muito versado nas escrituras. Aí eu falo, vai lá, seu diabo doido, sai fora, seu desgraçado do inferno. É o fôlego da besta, filhos. O fôlego da besta vai monitorar você onde você estiver. Você está com isso aqui na mão, ó. Você está monitorado. Já aconteceu com você? Está falando um assunto que apareceu no YouTube, no Google. Já aconteceu com você? Não, nunca aconteceu, né? Só comigo que sou mais esperto. É óbvio que aconteceu com você. É óbvio. Nós estamos monitorados, filho. Como você acha que o sistema quem não vai comprar nem vender quem não tiver a marca? Essa marca já está dentro de nós quando nós vivemos de comércio. A nossa vida está no comércio.
É isso que você é onde você trabalha? Você é capitalista? Ou você é socialista? Ou você é fascista? Que raio que você é? Vou dizer para você, qualquer uma dessas coisas que você seja, você já está fadado ao fracasso, já está vivendo no governo do diabo. Eu perguntei aqui, fala, me faz uma, agora que você já conhece quem eu sou, porque ela está me conhecendo, eu vou ser um dos primeiros perseguidos. Você já deu o seu dado para ela? Quem está aqui no Mercado Pago, levanta a mão. Mercado Livre, quem está? Não, levanta a mão mesmo, eu quero saber, né? Quem compra pelo Mercado Livre? Quem já deu os seus dados aí da lei de proteção dos dados para proteger você? Quantos já deram os seus dados aí, alguma pesquisa, quantos já deram dados? Levanta a mãozinha, por favor. Deixa eu dizer para você uma coisa, você já está no sistema, filho, você está dentro do sistema. Você já está no sistema, já conhece você, sabe quem você é, o que você faz, o que você gosta de comprar, onde você frequenta, onde você não frequenta. Agora lá o governo quer dos hotéis que você visitou. Você tem que dizer o hotel que você está. Querido, o seu dinheiro já não... Quem anda com dinheiro físico aqui? Me levanta a mão, por favor. Quem está com dinheiro físico no bolso? Uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês são 6 ETs, mas... Porque o dinheiro hoje é todo digital. É tudo digital, filho. Não vai comprar nem vender quem não tiver a marca. Você está na marca do sistema. Você recebe seu salário aonde? Em dinheiro? Em cheque administrativo? Aonde você recebe? Do banco, não é? Do banco. Aliás, está falindo os bancos centrais dos países. Você sabia disso? Que não vai ter mais banco central? É ou não é? O meu amigo que trabalha em banco aqui, o Denis. Qual que é o sistema agora? É o sistema do digital, filhos. É tudo debaixo de blockchain e não sei que chain, tudo cadeia para te prender. É chain para te prender, blockchain. É para bloquear você. Sabia que tem score social que os países ricos do mundo estão querendo implementar, o globalismo? Sabe o que é score social? Esse cara fala bem do governo, eu voto nele, ele tem crédito. Esse cara aqui, olha a pregação dele, eu estou ferrado, acabou meu crédito. Meu crédito, meu score foi lá para baixo hoje. Acabou meu score. O score social, o cara vai te dar empréstimo ou não. O sistema é financeiro, querido. O sistema é financeiro. Sabe como era em Roma? O cara que não adorava o César, cuja figura estava na moeda, sabe como ele adorava o César? Ele queimava incenso para receber o dinheirinho dele. Adoração, oração a César. O imperador era Deus, você não sabia disso? O imperador era um Deus. Que sistema é esse, filho? Agora o problema é quando o crente quer ser Deus, porque aí ele está caindo no mesmo pecado, não é? Capitalismo. Por favor, pastor, então você é capitalista, né? Não. Eu sou reino do céusista. Amém? E se você quer ficar livre do sistema, sai da Babilônia. Então eu vou falar do capitalismo. Babilônia mercante. Transforma tudo em mercadoria. Motor do sistema é a cobiça. É o consumo alienante. Você fica alienado para consumir. Tem uma vez que eu fui para os Estados Unidos e tinha lá um pacote de meia, tinha 24 meias, custava $6. Eu falei, não, eu não estou precisando de meia, mas $6 é muito barato. Eu vou comprar esse pacote de 24 meias. Isso é consumismo, uma desgraça. Tinha gente que ia para os Estados Unidos e orava antes. Tinha gente que era mais de Deus. Chegava nos Estados Unidos e falava, Senhor, não me deixa, me livra do espírito de consumo de entrar nessas lojas aqui. Principalmente naquele shopping lá de Miami chamado... que tem uma milha de shopping lá. Como que é? O Sawgrass, uma milha de shopping. O cara fica feliz, meu Deus, ele compra tudo que ele quer, está tudo ali. Consumo alienante e dependência financeira total. Você é capitalista? Sua dependência financeira é total. Você vive disso. Escravos dos almas dos homens. Controle de comprar e vender. Você está debaixo de um controle. Você sabe viver hoje sem fazer um Pix? Sem usar o seu cartão de crédito? Nós estamos perdidos, filhos. O seu valor é medido pelo VIP. É aquela porcaria daqueles restaurantes VIP do aeroporto. E o cara entra lá com o cartão dele. Não, eu tenho um Infinity Plus, um Master Black Múltiplo 1000. Eu tenho o Amex, que só entra aqui os americanos. Querido, que porcaria que nós viramos, né? Antes era o Diners, agora nem existe mais o coitado do Diners. Diners Club, eu tenho o Diners Club. É pelo seu poder de comprar e vender. E a sua utilidade para o mercado no capitalismo é assim que você é medido. E você gosta dessa porcaria desse sistema? Essa é a Babilônia mercante que está em Apocalipse 17.
É o mercado. É o mercado do seu trabalho. Você está ali escravo com a marca na mão e está falando assim: eu sou escravo desse lugar, eu preciso. Ou eu sou escravo do meu próprio negócio, eu preciso para quê? Você parou para pensar para que você precisa? Nós não paramos. E o socialista? É o coletivismo da Babel. Façamos o nosso nome. É para nós, o governo é para nós. Utopia do sistema e esforço puramente humano e coletivo. Esse é o socialismo. É o homem sendo Deus. Por isso que ele não aceita Deus na religião do socialismo. Do cara que se matou, né? By the way, porque nem ele aguentou as baboseiras que ele falava. E tem crente hoje que virou socialista, elevando a figura de Deus do cenário social. Esforça para criar o paraíso da força do Estado. O Estado é o paraíso. O Estado governa sobre a gente. O Estado é Deus. O Estado é bom para nós. Ele nos dá lá um ovo por semana lá em Cuba. Vai lá para Cuba. Não quer ser socialista? Vai lá para Cuba. Vai lá que tem um sistema bonzinho para você te esperando. Os carros são da década de 60. Vai lá para Cuba. Vai lá. Vai lá. Vai para Venezuela. Eu falo com quer falar com o venezuelano? Ele está aqui no restaurante do lado. Pergunta para ele o que ele acha do socialismo. Vai lá. Fala assim: o que está acontecendo com o Brasil aconteceu lá na Venezuela. Vocês estão uns passos antes do que aconteceu na Venezuela. Ele é culto. Vai lá falar com ele. Ele é garçom aqui. Agora virou gerente. De tão culto que ele é e bom que ele é. Vai aqui, ó. Vai nesse restaurante aqui do lado e pergunta para ele o que ele acha do socialismo. Pergunta para ele. Vai lá, então vai viver na Venezuela. Vai lá, filho. Vai lá. Vai lá. Faça-nos um nome. O nosso nome é grande. O Estado é grande. O Estado é grande mesmo. O cara passa férias lá em Maldivas, o príncipe do Estado. E o povo? E o povo, querido? O povo é escravo. Ele tem marca na mão. Ele trabalha para o governo. Para ter um ovo. Trabalha por um ovo. Quer criar o paraíso da terra. O Estado é o provedor, não é Deus. O Estado provê para você. A sua provisão não vem de Deus, é do Estado. Sabe, tá vendo como você está marcado? Vai ser fácil para o diabo enganar. Vai ser muito fácil. Muito. Sem a necessidade da redenção divina. Estado é o provedor e não Deus. Exige controle total sobre... Vai lá na China sair do estado que você quer ou não é, Ícaro? Vai sair do estado que você quer porque agora eu quero ficar lá no Pequim? Quero ir para Pequim? Não pode. Aqui só pode a nata do socialismo. Se você sair, o Estado te caça. Você é monitorado. Olha a liberdade do sistema do Estado. Que beleza, hein? Vai lá na China. Vai viver lá chinês. Vai lá. Ni hao ma. Já sei falar chinês também, ó. Tá tudo bem? Ni hao. Vai bem. Acabou meu chinês. Meu mandarim. Acabou meu mandarim. Estado é o provedor, exige controle total sobre a mente, é da testa. Ele controla a mente. Na Coreia do Norte, controlam a mente do cidadão. Ele não pode ter opinião. E você quer esse sistema? Vai lá. Ai, meu Deus do céu. Exige sobre a mente, testa e sobre a força do trabalho, mão dos colaboradores. Ô colaborador, como que o Lula chama mesmo eles? Como que é? Companheiros. Vai lá ser companheiro do Lula. Vai lá. Que está riquíssimo, trilhardário. Vai ser. Os que não concordam. Não, mas é o filho dele que é muito hábil para os negócios. Desculpa, eu não posso falar essas coisas. Vamos lá. Perdão, Senhor. Toda autoridade foi instituída por Deus. Diante de Deus estou pedindo perdão. São marginalizadas, canceladas e eliminadas. Sabe quantas pessoas morreram para ser implementado o socialismo? Mais de 100 milhões de pessoas. Para quem não conhece a história. Ou você pode ser fascista, que levam o nacionalismo e a adoração ao Estado ao nível de uma religião sacerdotizalizada. Não sei nem se existe essa palavra. O indivíduo deixa de ter o valor intrínseco como imagem e semelhança de Deus e passa a existir para glorificar o Estado. Esse é o fascismo. É a adoração ao patriotismo do Estado. É um pouco da América, né? É um patriotismo ignorante. O líder fascista personifica a vontade da nação. Ele é o cara que decide tudo. Reflexo da segunda besta, que força a adoração à primeira besta. A adoração é o Estado. Adore ele, adore César. Utiliza a propaganda em massa. Eu acho muito curioso. Alguém já viu falar de Anthony Fauci aqui? O Ícaro, quem mais? A Sara, quem mais? Ah, não ouviram, né? A Maiara, o Bruno.
O Dani. Mais alguém? Tá. Sabe desde quando que eu falo de Anthony Fauci? Desde a época do Covid. Porque foi ele que investiu dinheiro americano na China, em Wuhan, para liberar um vírus, para derrubar o Trump e botar o Biden no poder. Mas o Trump também não é lá essas coisas, porque o capitalismo e o socialismo se encontram no Putin, com o Trump. Quem financiou o Trump e fez dele um empresário mega bilionário nos Estados Unidos? Resposta: Putin. Por que os dois aparentemente não se bicam, mas estão sempre em acordo? Porque o príncipe desse mundo, ele governa capitalismo, governa socialismo, governa fascismo, governa tudo. Esse é o controle. Sabe o que esse Fauci fez? Falou: fique em casa. Sabe o que a mídia fez com você de controle? Fique em casa. Sabe o que a mídia percebeu nisso? Que o anticristo falou: eu tenho um poder, eu mando ficar em casa e o povo fica em casa, obedece que nem uma manada de quem não sabe de onde vem nem para onde vai. Esse é Anthony Fauci. É o cara que agora entrou lá e falou assim: a máscara não adiantava de nada, as vacinas não adiantaram nem para ele, mas ele vaporizou no mercado o que ele queria. E sabe o que acontece? Fomos controlados pela mídia do Fique em Casa, os atores da Globo. Aliás, quem te guia é o ator da Globo. Fique em casa. Que desgraça, hein, meu? Sabe o que eu fui fazer nessa época, que eu via pastor falando que isso era ciência? Hoje, em nome da ciência e do conhecimento, as pessoas fazem o que querem da gente, queridos. Ciência, vacina é ciência. Que porcaria de vacina que não adiantou porcaria nenhuma. Não adiantou nada. Um baita de um paliativo. Aliás, ficar em casa era pior, porque gera estresse, gera descontrole, gera solidão, gera depressão. Mas agora vê tudo na luz. Só que você não viu, porque a mídia que você está seguindo, o controle, você não percebe. Você está dominado já na cabeça. Você está percebendo, filhos, quantos gatilhos eu estou te dando aqui nessa noite? Na verdade, Apocalipse 18. Volta lá no 18. Eu vou falar aqui, ó. Depois dessas coisas, versículo 1. Vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Isso aqui vai cair o sistema babilônico só no final de todos os tempos. Está comigo aí? Só no final. Covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Nós temos bebido prostituição, estamos embriagados pelo vinho. Você toma vinho? O vinho da prostituição? O vinho da prostituição, ele faz o que com você? Ele altera a sua percepção, você perde a percepção das coisas. Você já está tão culturalmente afetado que você já não percebe mais as coisas. O vinho faz isso. Ele nubla a realidade. A realidade é assim: você ama porque Deus é amor, e Ele gosta do seu amor, e você tem que aceitar as pessoas. O julgamento moral é alterado pelo vinho da prostituição. O certo agora está errado, o errado está certo. Nós vivemos os dias do certo e errado, errado certo. Por isso que Deus fala: sair dela, povo meu. Eu vou dar mais uns gatilhos para você, tá bom? Você consegue escutar mais um pouco? Eu não acabei não, tá? E também não estou nem aí. Agora acabei com esse negócio de tempo. O diabo quer falar por não falar. Eu vou falar para você tudo que eu tenho que falar. E se você precisar ir, você está mais do que liberado, tá bom? Fica na liberdade do Espírito, porque a igreja de Deus é liberdade, não é prisão, tá bom? Então todo mundo fica na liberdade do Espírito, mas vamos lá. Tem a embriaguez, que eu estou falando aqui, do consumismo. Conveniência, tudo conveniente. Eu entro na internet e compro. O entretenimento infinito. Seja feliz, tenha prazer, assista essa série. Maratone 355 séries, mas não tenha tempo com Deus. Algoritmos de rede social que alimentam o ego, né? Eu estou hypando, meu canal bombou. Entregamos os dados biométricos, privacidade e liberdade em troca de facilidade. Não é isso que eu falei aqui do Mercado Livre? Quem está no Mercado Livre? Quem já deu seus dados aí para comprar mais fácil?
Que banco que você não pediu sua autorização lá no LGPD, de PDR, quem não pediu? Ou acessar o mercado e segurança do condomínio com reconhecimento facial. Você está mapeado, filhão. O cara sabe a sua característica, sabe se você está de bom humor, de mau humor. Ele te oferece que se você passa na loja, eu vendi essa tecnologia, o cara passou na loja, viu ele assim, querido, você está aqui, eu sei que você gosta de comer no Almanara, quer um desconto especial, 20% só hoje para você almoçar. Eu vendia isso. O cara bateu o olho na loja. E segurança do condomínio com reconhecimento facial. Segundo, embriaguez tecnológica, nós somos embriagados. É a ciência e a agora que tem razão de tudo. Eles que determinam, se tornaram os novos deuses, entre aspas. Bêbado com sua capacidade técnica, IA mais a engenharia genética, mais o transhumanismo, vai resolver o problema de tudo. Você vai viver até 1 milhão de anos, porque agora a ciência sabe como te dar 1 milhão de anos. Embriaguez ideológica e cultural. A cultura da massa molda a mente, a testa, e as ações a mão. Através da engenharia social sutil, entretenimento, mídia, educação secularizada funcionam com doses diárias. Dependências, cria dependência em você. Distorcendo os conceitos bíblicos de família. Fica tão entorpecido por essa mentalidade, que passa a chamar o bem de mal e o mal de bem. Sabe quem disse isso? Depois que eu liderei ela? A IA. Ela disse essa frase aqui, ó. As pessoas são entorpecidas por mim. Ela disse isso, eu fiz questão de anotar o que ela disse aqui, ó, e li para você. A cultura está moldando o seu caráter, a sua imaginação, as suas ações, seus desejos. Ela diz, o Elon Musk, sabe o que ele diz? Ele diz assim, olha, sabe o que vai acontecer? Com IA nós vamos ter mais problema de trabalho, ninguém precisa trabalhar. Todo mundo vai receber um dinheiro do Estado. Para você viver uma vida com propósito. Aí você procura os seus propósitos, porque você não tem que trabalhar. E a massa acha o quê dessas falas do Elon Musk? Uma maravilha. Vamos voltar no Grok. Você está me entendendo, filho, como nós estamos vivendo num mundo e nós estamos entorpecidos? Nós não estamos percebendo o que está acontecendo? Mas existe a marca do diabo, que eu falei bastante dela. Mas tem aqueles que estão marcados por Deus. Aleluia por isso. Abre Apocalipse 14. Eu vou correr, tá bom? Antes de entrar em Apocalipse 14, abre comigo Deuteronômio. Abre aí para mim, filha. Deuteronômio capítulo 6, 6 a 8, por favor. Deuteronômio 6, 6 a 8. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Onde tem que estar a palavra? No coração. Continua. Tu as inculcarás a teus filhos. O que nós estamos fazendo com o profético verdadeiro versus o profético falso? Inculcando em você. Inculcarás nos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, lá no discipulado, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Tem que ser inculcado, porque senão a gente não percebe. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, na sua testa. A palavra, o judeuzinho usa um negócio chamado tefilim. O tefilim é aquele negócio que ele enrola na mão, já viram? Aquele cordão que ele enrola na mão, e tem uma caixinha. E essa caixinha está aqui, está na testa dele. Ela tem essas palavras. Ela tem as palavras: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouvi Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, o Senhor teu Deus é único, não tem outro. Você tem que ter um mandamento na tua mão, na tua obra. E o mandamento tem que estar no teu pensamento, na tua testa. Por isso que a marca, querido, tanto da besta quanto de Deus, na verdade o diabo imita Deus, a marca dele vai ser na mão e na testa. Ela já é. A gente acha que é uma marca física. A marca já está implementada, filho. O sistema babilônico já está na nossa mente e nas nossas ações. Nós já trabalhamos para ele. Já somos escravos dele. E você tem que se libertar. Nós temos que nos libertar. Que é isso, pastor? Nós vamos ver tudo no meio do mato? Calma aí, filha. Calma aí. Tudo tem tempo e modo. Você vai ter que ser escondido por Deus no deserto. Calma. A hora vai chegar que você não vai poder depender disso aqui. Na verdade você vai ter que desligar isso aqui, porque se alguém te achar é muito fácil, o drone vai lá até você. Calma aí. Só que Deus é poderoso para te esconder. Aleluia. Eu já preparei um lugar para sustentar a minha amada no deserto.
Você pode dar aleluia? Você não depende do sistema, você depende de Deus, glória a Deus. Se Ele vai botar vai mandar uma energia solar aí que vai acabar com todos os sistemas do mundo, eu sei lá. Eu sei que Ele guardou um lugar para você. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Tem uma marca na mão e na testa. Apocalipse 14 vai falar dessa marca. Olha o que ele diz: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Repita comigo só essa frase, só essa palavra, Monte Sião. Está comigo no Monte Sião? Amém. E com ele 144 mil, tendo na fronte, na testa, escrito o seu nome e o nome do seu Pai. A sua mentalidade, a mentalidade do reino de Deus. É o Pai e o Filho que governam a minha mente, a minha testa. É a teologia do céu, é a palavra da verdade. Eu sou governado por isso. Eu sou governado pelos mandamentos de Deus. É a palavra de Deus que está na minha boca, no meu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A palavra está aqui dentro de mim, eu sei onde está. Eu procuro, eu esquadrinho ela, eu vivo com ela, eu sou apaixonado por ela, porque essa palavra é Jesus. Você ama a palavra? Você busca a palavra, você lê a palavra, porque ela é Jesus, filho. Como você pode dizer que você ama Ele se você não tem encontro com Ele? E o encontro com Ele é através da sua palavra. Ele fala que você tem uma marca na testa. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista quando tange a sua harpa, e entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, não se prostituíram. E não é físico isso, filhos. Isso aqui é virgindade espiritual. Não se macularam com mulheres, senão Deus não falava para ninguém casar, porque são castos. Eles não se prostituíram com os ídolos, eles não adoraram o sistema babilônico. A Bíblia diz lá em Apocalipse 20, não precisa abrir lá, que vão governar com Cristo aqueles que rejeitaram a marca da besta, mas que por causa do seu testemunho foram mortos pelo causa do seu testemunho. Eles têm a garantia de governar com Cristo, porque eles não pertencem a esse sistema. Eu não vou comprar porcaria nenhuma, não vou vender nada, não preciso disso. Vai ter a hora certa, filho. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias da colheita para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não se achou evangelho furado, não se achou o evangelho da conveniência, da aceitação, do reckless love. Não se achou na sua boca. São virgens, não mentem. Quando Deus diz espada é espada. Se Ele diz vai prosperar, vai prosperar. Você pode dar um glória a Deus? Tem que falar a palavra dos oráculos de Deus. Paulo fica indignado com os judeus. Ele fala, a eles pertencem os oráculos de Deus, os judeus, mas eles têm zelo por Deus, porém são ignorantes. Eles não fazem a obra deles na mão. Não adianta ter filhinho na mão e não operar de acordo com o que Deus manda. Não adianta falar que é crente, ter aparência de cordeiro, mas se manifestar como um dragão. Tem muito crente dragão. Em capítulo 3 de Apocalipse, volta um pouquinho. Esses 144 mil pertencem aos lavados e remidos pelo sangue. Eu estou terminando, tá, filhos? Fica mais 5 minutos, 10 minutos comigo, estou terminando, tá? Esses de Apocalipse aqui simbolizam uma igreja. 144 mil, que número é esse, pastor? Esse é um número simbólico, porque são de 12 tribos. Então assim só seria judeu que seria salvo, não tem nada a ver com isso. É totalidade de todas as nações. São 6.000 anos de história, multiplicados por 24 horas do dia. 6 vezes 24 mil, 6.000 vezes 24 horas do dia, quanto tempo dá? 144 mil. Em toda a história de ser um dia para Deus são como 1.000 anos, 1.000 anos como um dia. Está comigo na matemática espiritual aqui? São 144 mil. Sabe qual é a medida da cidade de Deus? Ela tem 12 portas e tem o nome dos 12 apóstolos. Comporta a igreja e Israel. Tem o nome das 12 tribos e tem o nome dos 12 apóstolos. 12 vezes 12, se você é bom de geografia, dá 144. 144 mil, a totalidade dos judeus salvos em Cristo, com a totalidade dos cristãos, porque essa cidade, ela é a noiva do Cordeiro que desce do céu. E sabe quantos côvados tem essa cidade? Vou te dizer o número, 144 côvados.
Está vendo como é um número espiritual? Vocês estão vendo? Estão comigo aqui? Essa é uma cidade. Deus está construindo uma cidade em você. E não é uma Babilônia, é uma cidade do céu. Tem os princípios do céu, os princípios do Filho do seu amor, os mandamentos de Deus. Está dentro dessa cidade. Glória a Deus. Ela é uma noiva virgem, ataviada para o amado. Essa é a virgindade dos 144 mil. Glória a Deus. Esse é você. Quando você fica completamente livre do sistema, e você já está ficando em nome de Jesus, porque se essa palavra não mexer com você, filho, o sangue de Jesus tem poder. Mas como Deus disse para o Robertinho, vai lá, Ezequiel, e fala. Eu estou sendo Ezequiel hoje para você. Eu vim de manto profético. Se você não viu, eu estou vestido de pele de camelo aqui. Estou com um cinto todo esquisito aqui. Eu vim de vestido de João Batista hoje. Eu estou esquisito hoje. Está comigo? Eu estou esquisito. Mas não estou preocupado. Eu estou pregando o evangelho que vai levar você para o céu. Não é o evangelho que vai levar você para o inferno. Ok, filho? Tem uma característica esse evangelho. Efésios capítulo 4. Não. Eu falei para você marcar Sião, não falei? Quem é Sião, filho? Os 144 mil pousam aonde? Sião. O que é Sião na Bíblia? O monte de Deus. Então vem Hebreus 12 para ver quem é 144 mil. Se ele está falando que os 144 mil estavam sobre o monte Sião. Hebreus capítulo de número 12. O versículo eu não anotei, agora eu vou ter que achar. Aqui. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente. O apóstolo que está escrevendo Hebreus, que provavelmente é Paulo, está fazendo um contraste entre o Sinai e Sião. O Sinai é onde o povo recebeu a lei, e quem está debaixo de lei está debaixo de escravidão. Quem está debaixo de Sião é a Jerusalém lá do alto, que é livre juntamente com seus filhos, são filhos da promessa. Gálatas capítulo 4 explicado. Tudo bem? Está todo mundo comigo aqui? E ele fala, não chegaste ao fogo palpável e ardente de Êxodo 19, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clangor de trombeta, o som de palavras tais, que quanto ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Isso aqui é cenário de Moisés, quando o monte fumegava e o povo falava, não chega nem perto porque nós vamos morrer. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegados, dá um glória a Deus aí, ao monte Sião. O que é o Monte Sião? É a cidade de Deus vivo, oh glória. A Jerusalém celestial de Apocalipse 21 que eu citei. Vocês chegaram lá, as incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, 144 mil, arrolados nos céus, dá glória a Deus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a quem? E a Jesus o Cordeiro, porque os 144 mil andavam com o Cordeiro, o mediador da nova aliança, é o sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala do próprio Abraão. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Hoje nós estamos tomando uma advertência do céu. Posso ouvir um amém aqui? Não é da professora da escola, da diretora da escola, é uma advertência do céu. Abra os olhos, levantai-vos, acordai, povo meu. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, é uma questão de reino, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Efésios capítulo, estou encerrando mesmo, estou acabando aqui, estou no finalzinho da mensagem, tá? Efésios capítulo de número 4, versículo 17. Como vive quem tem mandamento? Como Deus quer que a gente receba a marca dele? Como Deus quer que nos tornemos virgens espirituais?
Alguém abra para mim em Apocalipse 7, antes de eu entrar aqui em Efésios. Depois disso, Apocalipse 7:1. Vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, que são os 4 cavalos do Apocalipse, os 4 ventos. Está lá em Zacarias que eles são os 4 ventos. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, ao juízo de Deus dos cavalos do Apocalipse, dizendo: não danifiqueis, presta atenção nisso, nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Apocalipse capítulo 3, que eu não li, eu citei, mas não li. E eu estava dizendo que os 144 mil são a igreja. Na carta da igreja de Filadélfia, versículo 12 do capítulo 3, diz assim: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. A igreja é selada. Enquanto a igreja não for selada, ninguém pode danificar essa terra. Enquanto o último de nós que vai receber a marca do Senhor não for selado, não pode ser liberados. Por isso que aquele que fala na internet aí que foram liberados os cavalos do Apocalipse, esquece, filho, não foram. Porque se foram, nós já estávamos debaixo de uma guerra mundial, com pestilência, com matança, com um monte de coisa. Não aconteceu ainda. Os 4 ventos não foram liberados porque o número dos 144 mil ainda está acontecendo. Deus não fechou a conta ainda. Então há tempo para nós ainda. Está comigo aqui? Apocalipse 22 também, que eu estou lembrando de memória. Vou ter que achar o versículo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tomara que eu ache. Então me mostrou o rio da água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus, que é a mesma cidade de Deus. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês em mês, e as folhas das árvores são curas para as nações. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. E aqui, e na sua fronte está o nome dele. São os selados por Deus. Deus está fazendo um selo. Enquanto não selar você, filho, em nome de Jesus, todo mundo aqui vai ser selado. E vai ser selado hoje. Enquanto não selar todo mundo, não pode haver dano na terra. Olha que forte que é isso. Os anjos da destruição estão impedidos, até selar o último cara, a última mina. Na palavra jovial. Efésios capítulo 5, como vive o selado. Isso aqui é uma aula de seminário dada num culto, tá bom? Efésios 4, eu falei 17, mas eu estou no Gálatas. Efésios 4, 17 em diante diz assim: isto portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios nesse sistema mundano, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O cara tem comichão nos ouvidos para ouvir o evangelho que ele quer ouvir. Nos últimos dias os homens seriam arrogantes, soberbos, inclinados a si mesmos, que é o que Paulo fala para Timóteo. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de porneia, de prostituição, seja física, espiritual ou financeira. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de quando ao trato passado vos despojeis, arranca o velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências, os desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, a imagem de Deus, seguindo justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, tem que falar a verdade, não pode ter profético falso. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira, nem deis lugar ao diabo.
Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. O trabalho é para ajudar o outro. O trabalho não é para você enriquecer, para você se tornar o seu nome grande. O trabalho é para enriquecer o outro. Como Jesus, que sendo rico se fez pobre, para enriquecer a gente. Não saia da vossa boca nenhuma palavra inconsequente, torpe, e sim unicamente o que é boa para edificação, conforme a necessidade. Assim transmita graças ao que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, fazendo obras que são diferentes dessa, no qual fostes selados com o selo de Deus para o dia da redenção. Vou falar de 2 exemplos e encerrei, tá bom? Primeiro exemplo, era um homem muito próspero. Está em Lucas 19. O nome desse homem é Zaqueu. Zaqueu cobrava imposto das ovelhas de Israel. Ele era um publicano. Os judeus odiavam os publicanos que extorquiam eles. Nós temos sido extorquidos por um sistema. Zaqueu pertencia a esse sistema romano, dos publicanos que cobravam o imposto do povo. Mas Zaqueu, ele fala: eu quero deixar tudo isso, eu vou subir numa árvore, porque eu quero chamar a atenção do Senhor Jesus. Zaqueu quer tirar uma marca e colocar outra marca nele. Ele estava marcado pelo sistema romano e ele queria colocar uma outra marca nele. E a marca que ele queria colocar nele era a marca de Jesus. Quando Jesus percebe isso, ele fala: Zaqueu, eu vou ter comunhão com você. Hoje convém que eu pouse na sua casa. Os religiosos estavam pensando assim: mas esse aí vai sentar na casa de um pecador que está nos extorquindo? Aí Zaqueu vai dizer a seguinte frase. Isso não precisa abrir agora, mas está em Êxodo 22:1. Se você defraudou as ovelhas de alguém, você matou, você tirou a ovelha de alguém, roubou, se ela estiver viva, você devolve 2 vezes. Se ela estiver morta, você devolve 4 vezes. Zaqueu falou assim: eu não tenho feito nada contra ninguém, mas se eu fiz e porventura fiz, eu vou restituir 4 vezes mais tudo que eu peguei. E Jesus fala para ele a seguinte frase: porque agora você tem a minha marca, você também é um filho de Abraão. Você pode dar aleluia e glória a Deus? Porque você tem a minha marca, você é filho de Abraão. Tem um outro exemplo que eu vou encerrar com ele. Em Lucas 16 tem a história do rico e do Lázaro. O rico tinha sua prosperidade e ele não ajudava, porque nós vimos que prosperidade é para você ajudar o outro. O rico tinha sua prosperidade, Lázaro estava mendigando na porta dele e ele não dava nada para o Lázaro. Morreram os 2. Um foi para o seio de Abraão, que é o Lázaro, e o rico foi para o lugar de tormento. Tudo é Hades, tudo é mundo dos mortos. Lá do Hades, o rico clamava: Lázaro, me molha com uma gotinha do que você tem. Mas agora Lázaro não podia, porque havia um abismo entre eles, onde estão os demônios, que foram aprisionados para os últimos dias do juízo de Deus. Os que não guardaram o seu principado, os que se venderam por uma marca, porque eles quiseram se relacionar com as mulheres que Deus criou. Eles também quiseram ensinar astrologia, coisas do mundo dos mortos, para as mulheres, para os homens daquela época, e fizeram filhos nelas, os Anaquins, e fizeram toda essa bagunça. E Deus fala que são os anjos que não guardaram o seu principado. Deus reservou ele em cadeias eternas, estão presos lá no abismo, entre o seio de Abraão e entre o lugar de tormento, que não é o inferno, como a Bíblia traduz, não é inferno. O inferno não foi inaugurado ainda, será inaugurado lá no final de tudo, no juízo final. Mas agora existe esse lugar dos mortos. E o rico está pedindo: Lázaro, me molha com o dedo. E aí o Lázaro ele não pode passar daqui para lá, porque quem está aqui não passa para cá, quem está cá não passa para lá. Aí ele fala: então manda que o Lázaro vai, deixa ele voltar dos mortos. Ele fala assim: ô pai Abraão, ele fala pai Abraão, ou seja, é uma pessoa que conhece os mandamentos de Deus, mas não tem a marca de Deus. Ele está usando a marca do diabo para a sua própria felicidade. Não está nem aí para o Lázaro que está na porta dele, não está nem aí para os princípios do reino. Os princípios dele são os princípios da riqueza dele, ele quer para ele. Queridos, a gente tem muito egoísta dentro da igreja. O Senhor não quer que nós sejamos egoístas, filhos, porque isso não é o espírito do reino do amor. O reino do amor é o reino de alguém que se doa pelo próximo. Esse é o reino do amor. O reino do amor de Deus é esse. E nós vamos enquadrar aos princípios e cultura do reino. Na nossa testa tem que estar isso aí. Ele fala ainda: vocês não ouvem Moisés e os profetas, tampouco ouvirão se alguém ressuscitar dos mortos. Porque se nós não estamos dando ouvidos hoje, filho, para os mandamentos de Deus,
Quem disse que nós vamos dar ouvido se ressuscitar alguém dos mortos e falar, eu ressuscitei dos mortos? Os sinais são para os incrédulos, não são para crentes. Eu te convido nessa noite a entender o que Deus está falando conosco. Eu te convido a você refletir na sua vida e o que você de fato busca para você. É para você? É para o reino? Ou é para o reino, para algo que você quer para você? Porque se nós entramos na igreja para ter algo para nós e chamamos isso de reino, é o nosso reino, nunca foi o reino de Deus. Se o reino é de Deus, eu sofri esses dias umas coisas aí de ordem financeira, por causa da guerra que nós estamos. Eu vivo Deus na minha vida financeira. O Senhor, pela misericórdia dEle, pela graça dEle, me prospera. Eu tive umas lutas. Aí Deus me disse assim, filho, será que você pode lutar pela minha casa? Tira o olho de eu te abençoar, porque se Deus fala, filho, não tem nada que possa impedir. Não tem nada. Eu já vivi isso. Eu já vi um cara dizer não numa semana, na outra semana que queria comprar uma máquina, falou que não ia comprar. Todo mundo sendo mandado embora da empresa. Na semana seguinte ele fala, eu vou comprar, não uma, eu vou comprar duas. Eu já vivi isso várias vezes com Deus, várias. Não foi uma nem duas, foram N vezes. Eu dependo de Deus, filhos. Eu não dependo do sistema, eu não dependo de homem, eu não dependo da habilidade que Ele me deu, dos treinamentos que eu fiz que foram excelentes. Eu estudei com a nata do mundo. Um dos caras que me deu o curso é um dos caras melhores negociadores do mundo. Não é essa tática, eu já usei, eu posso usar todas essas táticas. Se ela não tiver o cajado de Deus, não vai funcionar. Eu já sei que não funciona. Então eu falei, o Senhor está me fechando a porta. Por que o Senhor está fechando a porta? Porque eu não vou profetizar paz quando não há paz. Se eu estou no meio da guerra, é guerra, vamos guerrear. E se o interesse dele é que eu guerrei pela casa dele, é pela casa dele que eu vou guerrear. Você está comigo aqui, filho? Você está me entendendo? E daí se eu estou perdendo o recurso? E daí? O que vem para mim não vem do homem, vem de Deus. O que vem para você não vem do homem, vem de Deus. E daí, filho? E daí? Eu não dependo disso, eu dependo dele. Eu já vi ele provisionar. Teve 2 anos que eu fiquei sem 1 centavo. 1 centavo. Porque eu fui beneficiar uma igreja. E dei o meu nome como avalista nessa igreja. Só que quando eu saí dessa igreja, eu doei 10 milhões de reais em cotas. Porque não são meu, é do reino. São 10 milhões de reais, não é 2 reais, 10 milhões. Mas quem me orientou falou, só doar. E eu esqueci que eu tinha assinado como avalista. E Deus mandou eu sair porque o caminho estava errado. Sai da sociedade e doa suas cotas. Deixa eles seguirem, porque não andarão 2 juntos se não tiver de acordo. E seguiram. Seguiram, veio para execução, foram executados. Aí me ligam, você está sendo executado. Eu falei, como assim? Mas eu saí. Não, você está sendo executado porque você é avalista. Eu falei, eu sou avalista? Quer dizer, eu doei 10 milhões, eu sou avalista. Eu fiquei 2 anos trabalhando, recebendo cheque administrativo no banco. Mas eu vi Deus, filhos, eu vi Deus me provisionar sem 1 centavo. Vinha bônus que eu não sabia nem de onde aparecia na minha conta. Eu fui sustentado 3 anos desse alvoroço que eu sofri, porque Deus queria me entregar algo muito maior, que é do reino dele, não do financeiro. Mas eu andei feliz, estava tudo certo. Eu quero dizer, filhos, é que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Jesus diz, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Amém, meus filhos? Pensa aí que sistema que você quer, de verdade. Pensa qual é o reino. Nós cantamos reino hoje, só cantamos reino. E que Jesus é o cordeiro. Qual que é aquela parte do cordeiro? Ele veio como cordeiro, ele veio como redentor, ele virá para governar. O cordeiro